Olá, meus prezados irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. É um prazer estar aqui nesse momento me dirigindo a você e quero dizer que nossos cultos são realizados às quartas-feiras e aos domingos, por enquanto online, mas tem sido uma bênção. Ali nós temos oportunidade de um culto mais informal, porque ali nós conversamos, muitas vezes antes do culto conversamos, às vezes conversamos depois do culto. É muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, a conversa, o bate-papo, a oração, aquela comunhão em oração com os irmãos, o corpo de Cristo, a igreja, onde nós fomos plantados pela graça e misericórdia de Deus. Muitas pessoas têm passado por lutas terríveis, por tribulações, não é? Têm enfrentado o luto nessa pandemia e outros problemas, porque não é apenas a pandemia em si, a doença, a Covid, não é? Mas há outras doenças, há outros problemas também que estão se acumulando, né? Crises nessa época que nós estamos vivendo, e muitas pessoas estão sós, estão sozinhas, estão sem conversar com alguém. Nós gostaríamos de estar reunindo presencialmente, né? Mas por enquanto não foi possível. A igreja reunida votou para que continuássemos até por algum tempo, né? No sistema online, mas garanto a você que as nossas reuniões têm sido muito edificantes para aqueles que têm participado delas. Ali nós estudamos a palavra, agora vamos retornar com os nossos encontros de estudo bíblico, discipulado, né? Na sexta-feira, sem ser essa sexta-feira, a outra sexta-feira, né? Será dia 30, possivelmente, 30 de julho, estaremos retornando ao nosso encontro do nosso projeto que nós estávamos chamando de pré-discipulado, né? Um projeto quando nós estamos estudando as nossas raízes, as nossas doutrinas bíblicas batistas, a nossa história também, vamos estudar, ok? Então, seria é muito importante a sua participação. Ontem, no culto de quarta-feira, ontem foi dia 21, né? Eu estou falando pela manhã dessa quinta-feira, uma linda manhã, do dia 22 de julho, nós mais uma vez pensamos na graça maravilhosa de Deus em Romanos capítulo 5. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. E nós pensamos, como pode? Que mandamento é este? Que orientação é essa? Gloriemo-nos nas próprias tribulações. A mente humana não consegue aceitar isso, não consegue entender isso racionalmente. Como podemos nos gloriar nas tribulações? Mas olha, sabendo que a tribulação produz perseverança, não é na própria tribulação em si que nós nos gloriamos. Não nos gloriamos na crise por causa da crise em si. Não é masoquismo. Não é isso que a Bíblia está orientando. É por causa do resultado, daquilo que as tribulações podem operar em nós. Por causa das tribulações, nós passamos por uma experiência maravilhosa quando deixamos o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida, quando somos conduzidos pelo Espírito Santo através da sua palavra, através da sua palavra. Então, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, o mundo carece de uma esperança firme, de uma esperança real, de uma esperança segura. Muitos estão apavorados. E quando vemos as pessoas partindo, famílias sofrendo,
não é? A dor do luto, nós vemos em muitos casos o desespero das pessoas, a insegurança com relação à vida eterna. E muitos querem se agarrar a qualquer tipo de esperança, mas muitos se agarram a esperanças vãs, falsas, baseadas em crendices, baseadas na filosofia humana, no pensamento positivo, baseadas até na religiosidade. Mas a Bíblia fala de uma esperança, o apóstolo Pedro chama de viva esperança, comparando, contrastando com uma esperança que não é viva, uma esperança que é morta. E aqui, em Romanos capítulo 5, mostra que essa esperança, ela não confunde. Versículo 5 de Romanos 5. Ora, a esperança não confunde, ela não nos deixa inseguros, não decepciona, em outra versão, ela não nos decepciona, porque ela é real. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. Então, essa esperança tem como base o amor de Deus. O amor que fez com que Jesus Cristo viesse ao mundo morrer na cruz em nosso lugar. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, vivíamos sob o domínio do pecado e debaixo da condenação do pecado, ele morreu por nós. Quando nós éramos fracos, significa nós não tínhamos nada para oferecer. Deus não esperou a gente oferecer alguma coisa a ele. Ele se ofereceu primeiro em seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós ali na cruz. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Que amor é esse? Um amor que se doa, que se entrega por aqueles que não têm nada a oferecer em troca. É o amor de Deus, o amor perfeito. A nossa esperança está baseada, fundamentada neste amor perfeito, do Deus perfeito, Deus de amor, Deus Todo-Poderoso. É por isso que o apóstolo disse: gloriemos nas tribulações, não por causa da tribulação em si, mas por causa dessa esperança. A esperança de que nós vamos viver eternamente com Deus. A certeza de que nós vivemos em paz com Deus porque fomos justificados por Deus daquela condenação do pecado, a culpa do pecado. Jesus Cristo morreu por nós e nós, então, ao crermos em Jesus como nosso Salvador, nosso Messias Salvador, Senhor das nossas vidas, nós somos justificados, declarados justos em Cristo por Deus. Isso é motivo de nos gloriarmos, mesmo quando passamos por tribulações, porque tendo essa paz da justificação por Cristo e só por intermédio de Cristo, não por outro meio, não pela religião, não pela nossa própria bondade ou capacidade, mas por Jesus Cristo, nós somos justificados. Então, podemos nos gloriar, mesmo nas tribulações, porque elas nos fazem experimentar maior graça de Deus, consolação de Deus. Sabemos por experiência que o Espírito Santo que nos foi outorgado, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Então nós sabemos, vamos experimentando, experienciando cada vez mais este amor, as consolações de Deus na nossa vida. É por isso que nos gloriamos, mesmo nas tribulações. Que Deus abençoe a sua vida. Não fique longe dessa bênção. Se una aos seus irmãos, ao corpo local onde Deus plantou você pelo Espírito Santo. Esteja junto. Que Deus nos abençoe. Amém. Receba um grande abraço e que a paz do Senhor Jesus Cristo, as suas consolações, seu amor estejam derramados na sua vida e na sua família.